Chegaram naquele local e falaram, opa, vai mudar, nós vamos canalizar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E nunca chegou. Nós todo dia esperava que chegava, mas nunca chegou. E um dia entrou uma família de camiseta branca e azul, falando que tem um projeto aí, que chegou um negócio legal, que chegou um negócio bacana, mas a gente, mais uma vez, ficamos em cima do muro falando, caramba, será que é verdade? Será que vai acontecer? Porque já chegou tanta gente falando que ia acontecer e não aconteceu. E agora chegou gente que está colocando o pé pra frente e falou assim, se vocês for junto, vai acontecer. Então não é só sentar na cadeira ou assinar um papel ou fazer algo assim, tomar um café todo mundo junto em comunidade. Não, não, não. É um dando um passo e o outro dando um passo junto. É um indo pro lado e todos dando um passo junto. Porque se não tivesse vocês também, não aconteceria. Aqui, certo, foi uma luta muito grande, que aqui não tinha nada, na verdade. Aqui era uma lagoa, né, onde que a água se localizava, né? E tinha um rio aqui também, aqui atrás, que esse rio também não existe mais, né? Foi ocupado. E nós passávamos nesse rio, né, para estar indo brincar, tomar banho na lagoa, na verdade. Tinha uma lagoa do outro lado, onde é a Sabesp hoje. Quando a gente, em cima da necessidade, ou os moradores mais velhos do que eu, inclusive, né, vieram habitar aqui, eles vieram para uma situação de água mesmo e tal, era lama, tinha que aterrar, muitos lugares tinha que bater, certo? Barro para aterrar, as casas iam subindo, o nível da água subia, tinha que estar aterrando. Tem, aqui mesmo, a casa do meu sogro ali, tem uma casa para baixo, entendeu? Então você vê o nível que a gente tem uma casa para baixo, subterrada. E aí foi aterrando rua, aterrando as casas e tal, foi subindo, né? Chegou um tempo que flexibilizou isso, o rio não transbordava mais para cá, ficou legal, certo? Tinha a filtração. O esgoto daqui foi tudo feito pela população, certo? Não teve parte de político, nada.
né? Aqui tinha um esgoto que passava dentro da Sabesp, na verdade, ou por dentro do galpão, desculpa. E esse esgoto aí foi nós que canalizamos, que tinha umas manilhas abandonadas e nós catamos moradores, jogamos essas manilhas dentro desse córrego, né? Para sair a água daqui, certo? Escapar e fazer a saída para dentro do rio. A gente está aqui no primeiro dia de construção, né? A primeira etapa oficialmente, que é a pré-logística, quando acontece o descarregamento dos materiais. E a gente tem o costume de falar que mais do que simplesmente vir e descarregar os materiais, a gente está carregando, né, as peças que compõem o sonho de cada morador. Então essa construção ela é especial, porque é a primeira vez que a gente vai fazer uma construção massiva de moradias resilientes, que foram pensadas para superar, né, os efeitos da crise climática que afeta principalmente as favelas invisibilizadas. E a gente já vai começar criando isso para 16 famílias, né? Possibilitando que o sonho de 16 famílias se torne realidade, né? De uma meta ambiciosa de construir 50 moradias aqui no Jardim La Pena. E a primeira etapa acaba sendo essa, né? Descarregar todos os materiais junto com os moradores, porque nosso objetivo é fazer com eles, nunca somente para eles, mas envolver eles nesse processo comunitário, participativo, que é uma formação cidadã para cada um de nós, mas também uma troca de experiência com cada morador que participa. Hoje a gente está aqui num projeto que chama Mais La Pena Habitar Zero Renda. É um projeto que está olhando para as famílias que são mais vulneráveis, que estão aqui no Baixo La Pena, que é uma das ocupações do bairro do Jardim La Pena. E o primeiro passo dessa jornada, desse projeto, é a substituição dos barracos de madeira por casas emergenciais da teto. Na época eu tinha 18, 19 anos, então foi através da faculdade que eu tive a oportunidade e através dessa oportunidade eu consegui ter uma noção de como a cidade era construída, quem tinha acesso ao quê. Eu já tinha uma noção porque eu vim de periferia, mas eu não sabia que era nesse nível. Então, através do trabalho voluntário eu comecei me engajando e participando e apoiando a causa. Eu entendo que está no nosso alcance e acho que fazer a diferença, né? Se eu puder contribuir de alguma forma, eu estou contribuindo. E se você também conversar com as pessoas, né? O sonho das pessoas é ter uma casa, é ter o direito ao alimento, ter o segurança. Então, quando o sonho da pessoa se trata de um direito básico, a gente entende que tem uma coisa muito errada. E sabendo que tem algo muito errado, a gente precisa fazer algo. E eu acredito que dessa forma eu consigo contribuir com a causa. O que é teto pra mim? Eu acho que é a contínua luta por direito básico. Eu acho que é a contínua luta por fazer a diferença e enquanto as coisas não estiverem certas, acho que talvez o teto nem deveria existir, mas enquanto é necessário a gente está aí. Então acho que o teto pra mim é isso. Hoje a gente está fazendo a fundação dos pilotis. Os pilotis eles têm uma média de uns 2,5 metros, 3 metros, então são pilotis muito grandes, que é a fundação da casa, que vai garantir toda a sustentação da moradia inteira. Então é uma parte muito importante. É também uma parte muito simbólica, porque a gente conversa muito com os moradores sobre essa parte de ter uma base sólida para uma moradia, para um lar, como é muito importante, como isso pode influenciar todo o resto, né, da sua vida, enfim, do seu lar.
E está sendo muito especial, porque os moradores estão muito engajados, construindo com a gente. É um trabalho muito lado a lado, é um trabalho com eles, não para eles. Às vezes, né? Às vezes. Ela, acho que mudou um pouco a minha vida, assim. Eu entrei na Teto quando eu era muito novinha e eu acho que quem eu sou hoje, eu devo muito a Teto. Assim. Todas as trocas que eu já tive, nenhuma construção é igual. Todas as pessoas que a gente conhece, assim, a gente sai da bolha em todos os níveis possíveis, assim, não só na bolha habitacional, mas na bolha, enfim, de amigos, de tudo, assim. E a gente, eu acho que aprende muito sobre como a gente consegue levantar e seguir em frente, e que sempre dá certo. 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que toda vez que eu venho para o território, o sentimento que fica, tanto na hora que eu tô aqui quanto quando eu saio, é insatisfação, é revolta. E para mim a revolta com a situação que muitos dos moradores vivem, e que são muitos, e acho que estar aqui muitos anos faz com que a gente veja rostos e histórias diferentes. A revolta que eu sinto de ver as pessoas numa situação de vulnerabilidade tão grande é o que me motiva a continuar lutando. Então, o que me motiva de estar aqui é justamente isso. Eu estou revoltada, eu estou brava, mas eu uso isso para tentar fazer a diferença da forma que eu posso, né? Então, a Teto tem um trabalho lindo que está sendo desenvolvido aqui no Brasil há muito, muito tempo, e eu estou muito feliz de fazer parte disso. E eu sei que a revolta dói e é uma luta muito doída, mas é uma luta que vale a pena. Mesmo que a gente mude a vida, transforme a vida de uma família de cada vez, a gente está caminhando para um lugar melhor de onde a gente está partindo. Mais uma etapa da vida que é muito interessante, dando com os loucos da Teto, que são os loucos maravilhosos, cada vez conhecendo mais pessoas que não esteve na minha comunidade, mas estou em outra comunidade. Então, para mim está sendo muito gratificante ajudar, entendeu? Todas as pessoas, e vamos ganhar o mundo. Vamos ganhar o mundo fazendo o que é bom para o próximo, entendeu? Fazer o bem sem olhar a quem, né? E estamos aqui na luta, na correria, todos nós corre durante a semana e durante a semana ajudando pessoas que precisam do nosso apoio, do apoio da Teto, e vamos que vamos. E hoje, por eu amar todos e gostar tanto de querer ajudar, de querer correr para ajudar todas as pessoas, eu estou aqui hoje, vou seguir com a Teto, até um dia que a Teto olha para minha cara e vai dizer, vá-se embora, nós não aguentamos mais você. Então, eu só saio da Teto se por acaso a Teto dizer não, bastou, né? E estamos aqui, e vamos longe, sempre para voltar na Teto. Sempre cozinhando para meus filhos. Vai aparecendo um, chegando o outro, mudando e eu continuo a mesma mãezona. Sempre cabe mais um no coração de mãezona. E assim eu vou à luta.
Aqui no Jardim La Pena, na pré-construção, foram aplicados enquetes de caráter socioeconômica em mais de 60 famílias. E através desse estudo, a gente pôde, na mesa de deliberação, em conversa com as lideranças, as guardiões aqui do Jardim La Pena, a determinar a priorização de 16 famílias para serem convidadas para dentro do projeto Construtivos das Moradias Resilientes. Nessa construção eu estou como coordenadora de escola. Então o nosso cargo numa construção tem a principal responsabilidade de integrar, cuidar das famílias, integrar com todo o voluntariado, né, e com todos os staffs que a gente vai ter no evento, né? Então a gente visita a comunidade desde quando as enquetes acontecem, né? Participa junto com a liderança comunitária e com o acompanhante comunitário do processo de designação das famílias, né? A gente escolhe as famílias ali por análise de vulnerabilidade e a gente passa a fazer todo esse acompanhamento. Então o nosso papel é conhecer as famílias, conhecer a história delas, como elas chegaram na comunidade, se elas têm filhos, se elas não têm, e criar esse laço para ser um ponto realmente de referência da família dentro da instituição. Então a gente até orienta, né, a família dessa forma, e os voluntários também, qualquer problema, dúvida que eles tenham, eles podem procurar a gente que é coordenador de escola. Hoje é o dia que cai a ficha definitivamente para as famílias, quando começa a chegar o material e elas entendem que cada pedaço de painel de madeira vai constituir um lar na semana que vem. Então a pré-logística é um dia muito importante para a construção em todo. É o dia que a gente aloca os materiais nos QGs, nos lugares devidamente estudados pelos coordenadores de logística. E isso é feito sempre em conjunto. Voluntariado livre e as famílias. A gente precisa sempre trabalhar em conjunto. Para a semana que vem, a gente ter tudo pronto para começar a construir de fato as moradias. A gente está agora na etapa de pré-logística, que é quando os materiais chegam na comunidade. E aí nessa etapa o nosso trabalho é verificar a qualidade dos materiais que estão chegando. Então a gente dá uma olhada nos painéis, nos caibros, nas vigas, ver se tem alguma coisa errada. Se tiver, a gente separa, deixa num cantinho, para depois ficar mais fácil no dia da construção a gente saber se tem que fazer algum reparo ou se algum material não vai ser utilizado. E aí a gente garante uma maior qualidade da casa no final do processo. A experiência de estar no território, querendo ou não, nos possibilita compreender melhor, né, a relação de vivência dos moradores, dos desafios que eles enfrentam estando, né, num território de hipervulnerabilidade. E essa nova tipologia da casa, ela vem com uma proposta de tratar as questões climáticas, né? Então, aqui na comunidade eles tiveram grandes problemas com enchente, então a gente trabalha com a casa mais elevada, com pilotis altos, para tentar minimizar todas essas relações de impactos e também as relações de conforto dentro da própria moradia. Hoje o pessoal está fazendo o perímetro da casa. A gente está medindo, né, a extremidade da casa para a gente saber onde exatamente vai o painel de piso. E aí todos os pilotis vão ser nivelados com o piloti mestre e a partir disso passa a viga de piso e depois o piso. Depois que os pilotis são nivelados, a gente passa essa viga de piso. Depois que é feito isso, a gente coloca o piso em cima. Aqui nesse
momento a gente está subindo as paredes, os painéis da casa. Já estamos quase finalizando para em seguida subir com o telhado. Aí agora... Na construção do projeto de casa de resiliência da Jardim La Pena, a gente está montando os módulos sanitários, que são os banheiros. Nesse banheiro tem vaso sanitário, tem pia e tem chuveiro dentro de 3 metros quadrados, que é esse cômodo aqui, esse módulo aqui sanitário, que é acoplado à casa resiliente. Eu sigo sempre fazendo o meu papel. Uma cidade cruel, com gosto amargo do fel. Em São Miguel sigo sempre fazendo meu papel. Uma cidade cruel, com gosto amargo do fel. Eu vim contar a história de um favelado. Não foi o que eu ouvi, foi o que eu vivi, apenas fatos. Pra você ver aonde dói, aperta o calo. Só tem o único jeito, é calçando o meu sapato. Já tive muitas vezes que sorri sem ter felicidade. Tive que sentir um gosto amargo da verdade. Crescendo em um mundo onde só se vê maldade. Então me diz uma coisa, onde estará a igualdade? Crianças crescendo em becos, vielas, barracos, favelas com muitas sequelas. Por trás dos holofotes cê vai ver aquele filme triste que não passa na TV. Sempre fazendo o meu papel. Uma cidade cruel, com gosto amargo do fel. O São Miguel sigo sempre fazendo o meu papel. Uma cidade cruel, com gosto amargo de fel. Contar a história de um favelado. Não foi o que eu ouvi, foi o que eu vivi, apenas fatos. Pra você ver aonde dói, aperta o calo. Só tem o único jeito, é calçando o meu sapato. Já tive muitas vezes que sorri sem ter felicidade. Tive que sentir um gosto amargo da verdade. Crescendo em um mundo onde só se vê maldade. Então me diz uma coisa, onde estará a igualdade? Crianças crescendo em becos, vielas, barracos, favelas com muitas sequelas. Por trás dos holofotes cê vai ver aquele filme triste que não passa na TV. O São Miguel sigo sempre fazendo o meu papel. Uma cidade cruel, com gosto amargo de fel. Eles passaram, né, viram muitas pessoal com muitas dificuldades, né? Aí eles vieram com um projeto para melhoria pra gente, né? Para ver se a gente queria, tá? Eles vieram conversar com a gente, tem acho que mais de uma semana atrás. 1 ou 2 semanas atrás que eles vieram e falaram comigo que se eu queria construir meu barraquinho um barraquinho mais decente, né? Que o meu também já estava quase caindo conforme das enchentes. Os ponteiros já estavam tudo podre, estava quase tudo caindo. Aí eles fizeram minha casinha dessa forminha aqui, mais gratificante, bem mais reforçada. Tá sendo demais, Tô conseguindo nem dormir direito. Tô nem dormindo, todo dia eu tô vindo aqui. Mó emocionante, sendo mó legal.
uma gratificante, né? Ter uma casinha nova, demais. Perdi muito tempo, né, da minha mãe já. Então, quanto mais tempo ficar com a minha véia, bem melhor. A Teto transformou minha vida. Gente, eu vou chorar. A Teto transformou minha vida. Sabe por quê? Meu barraquinho que vocês estão fazendo hoje, eu gastei 4 mil naquele barraco só de piso. E mesmo assim a água foi, levou tudo que era meu, tudo. Eu vou ter que começar tudo de novo. Então eu vou começar tudo de novo por causa da Teto. Eu perdi guarda-roupa, eu perdi cama, perdi tudo. A Teto pra mim é tudo, gente, eu não tenho palavra pra dizer. Então minha vida mudou por causa da Teto. Por causa da Teto. E desculpa, só queria que as pessoas tivessem um pouquinho de conhecimento de coisa. Quem tem seu barraquinho de bloco, agradeça a Deus, certo? Vocês estão fazendo meu barraco, é de madeira de novo, mas é meu. A Teto veio para melhorar isso daí, gente. Então não tenho o que falar, gente. Teto pra mim é tudo. Desculpa. Eu queria agradecer os voluntários. Muito obrigada por vocês estarem aqui todos. Obrigada, Álvaro. Eu vou chorar, sempre choro, né? Não é fácil, vocês viram, construir não é fácil. Mas a gente sabe que é um lugar seguro. E aí vocês vão poder criar o ENI. Vocês vão poder pensar no futuro de vocês daqui pra frente. Poxa, eu quero estudar, eu quero arrumar um trabalho melhor. Ele vai poder brincar no chão, sem entrar bicho, sem entrar frio. E vocês vão poder dizer, é a minha casa. E eu construí a minha casa com o pessoal da Teto. Era muito gostoso na semana passada, que estreitou muito dos nossos laços e hoje a gente está aqui para entregar essa casa para você. A gente tem um grupo incrível aqui, que é o Grupo Calas, que está ajudando a gente a realizar esse sonho. Eles vão estourar balão. Se você chorar, eu vou chorar, não pode.
Semana passada viraram pra mim e falaram assim, nossa, Dig, por que você ainda vem no teto? Assim, eu trabalho no teto faz 14 anos como voluntário. E assim, pra mim a resposta mais simples de exemplificar é o Kaique. Que menino incrível, que cara maravilhoso. Eu acho que eu tenho certeza que você tem muito orgulho dele. E meu, que presente foi passar esses 4 dias do lado desse cara. Que cara incrível, que cara que... Nossa, moleque, você é grande, o mundo te espera. Eu tenho certeza que o que você for atrás você vai conseguir. Você é incrível, cara, você é incrível. E nunca, 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 nunca deixe ninguém falar o contrário, porque você é incrível. E você vai alcançar o que você quiser, eu tenho certeza disso. Eu vou comemorar muito, muito, muito ainda você vencendo muito. Viu? Viu?